Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e dize: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo o homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jizreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos saber. E disse: Assim e assim me falou a saber. Assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir denunciar isto em Jizreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jizreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jizreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: A paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: Assim diz o rei: A paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: Assim diz o rei: A paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: Traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jizreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo:
Por certo, vi ontem, à tarde, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor. E neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú o perseguiu, dizendo: feri também a este, e o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu a Megido, e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jizreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jizreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jizreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel,